uma dica para os jovens ou mais velhos aí, quem está quase para se aposentar, uma dica é o seguinte: como que eu escolhi direito? É o seguinte, eu comecei a observar que o espaço da filosofia, com essa diminuição do pensamento crítico contemporaneamente, ia desaparecer. Ou seja, eu não ia poder mais me sustentar com aulas de filosofia. Eu comecei dando aula no direito, tinha 2 anos a matéria filosofia. Às vezes tinha faculdade e tinha 2 anos, 2 dias por semana. Hoje tem faculdade que tem um semestre só. Há cursos que nem tem mais essa disciplina, foi substituído por outras coisas. Então eu pensei, com o que eu posso ganhar a vida, com o que eu vou poder me sustentar? Bom, o que está ao alcance? Acho que a primeira coisa na escolha de uma profissão é o que está ao seu alcance. Não adianta nada você querer estudar. Se você é filho do maior usineiro da região, que ganha milhões por mês, você está interessado em estudar as pulgas que atacam a cauda dos discos voadores, maravilhoso. Agora, se você precisa pagar as contas o mês que vem, então você precisa pensar em estudar o que está ao seu alcance. O que está ao meu alcance? Está ao meu alcance, direito está ao meu alcance. E está ao meu alcance um curso que me abre uma série de possibilidades, uma riqueza de possibilidades enorme. Então eu vou fazer direito, até porque minha base colaborava para isso. Então, isso vai me permitir me sustentar? Acho que a segunda pergunta-chave, né? A segunda pergunta básica é essa. Isso vai permitir me sustentar? Isso vai me criar possibilidade de sustento? Então, se eu me dedicar, sim. Se eu me dedicar, sim. Então, eu fiz a escolha basicamente por isso, não é uma questão vocacional. Talvez a questão vocacional seja o desejo de justiça, o desejo de um mundo melhor, isso sim. Mas o curso em si, o que está ao alcance, aquilo que pode me sustentar, aquilo que me abre o maior leque possível, é profissional. E aí, quando eu fiz essa pergunta, você comentou, né, que você imaginava então ser freira quando você era criança? De criança eu sempre pensei em ser freira. E aí, sempre trabalhei na igreja, entrei numa congregação, fiquei alguns anos nessa congregação, tinha feito os votos já, quando eu senti algo diferente pelo Vidinha e falei, aqui já não dá mais para mim, não Sim, é? Que seja o Vidinha ou não, não é ser freira. sim, sim. E fui É, Vidinha. também algo similar que é o seguinte, eu sempre gostei de estudar e meu pai queria que estudasse, porque meu pai viveu uma experiência na infância, morava em Bauru, na época que o pessoal começou a mudar da região de Bauru para Adamantina, e ele tinha 9 anos e o professor queria que ele ficasse em Bauru para estudar, porque em Adamantina, onde eles iam, não tinha escola na parte rural. E então meu avô não deixou, meu pai não pôde estudar, então ele queria que o filho estudasse. E quando eu cheguei no 8º ano, às vezes as pessoas mais jovens não têm noção, naquele tempo você tinha que comprar seu caderno, seu uniforme. Então, quando eu terminei o 8º ano, para matricular no primeiro ano do ensino médio, era necessário ter 10 cadernos, comprovadamente, mostrar na secretaria que você tinha, e comprar 2 camisetas. E, obviamente, a gente não tinha condições para isso. Então, era certo que a gente nem sonhava com faculdade, não sonhava com ensino médio, nem nada. Mas meu pai era militante de comunidade católica rural. E aí trocaram os padres aqui da região e para Irapuru veio um padre italiano, o padre Ricardo, e padre Ricardo era natureba já naquele tempo, ele gostava de comida natural, então ele queria um adolescente que fizesse horta para ele, e ele dava em troca o material para estudar. Então, eu acabei, meu pai me ofereceu para ir fazer horta para ele, e ele foi em casa, visitou, pegou meu material, veio aqui em Dracena, porque não podia fazer matrícula na escola mais, só fez matrícula porque era o padre, já era janeiro já, e aí não podia mais fazer matrícula. Ele comprou o material e eu comecei a estudar. E essa experiência acabou me levando assim para o seminário, acabou me envolvendo, foi me envolvendo cada vez mais. Eu acabei indo para o seminário e depois fui para São Paulo. De São Paulo, eram padres que trabalhavam com colégios. De São Paulo eu fui embora para Santarém, no Pará, e acabei saindo desta congregação e ficando na Diocese de Santarém. Morei em Santarém 10 anos, dividindo 6 meses. 3 meses ficava em Belém e 3 meses ficava em Santarém no período de estudo.